Olá, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá, gente, vamos para o nosso último conteúdo do módulo 2, que é sobre fatoração de polinômios. Então vamos começar. Mas antes da gente ir para a fatoração em si, eu quero relembrar os produtos notáveis que nós vimos na última aula, nas últimas aulas. Então, a primeira coisa, eu tenho o quadrado da soma. Então, dentro do parênteses, eu vou ter uma soma. E essa soma está sendo elevada ao quadrado. Como que eu vou resolver isso? O primeiro termo aqui, o A. O que pode ser no lugar desse A? Pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser uma fração, pode ser um decimal, um número positivo, um número negativo, não importa. Não importa o que terá no lugar desse A. Esse A é um número qualquer. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais 2 vezes o segundo termo, que seja qualquer número que esteja no lugar desse B. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, para vocês, 2 mais x ao quadrado. O que vai ser isso? Vai ser o primeiro ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2, que é o primeiro, vezes x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Só para arrumar essa bagunça, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 vai dar 4x e aqui x quadrado. Então, aqui é só para a gente relembrar. Eu também tenho o segundo produto notável, que é o quadrado da subtração, o quadrado da diferença, que é onde eu tenho uma subtração dentro do parênteses elevado ao quadrado. Aqui é muito próximo ao anterior, só que aí é o quadrado do primeiro menos o quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, aqui eu tenho, por exemplo, se eu tiver 2 menos x ao quadrado. Então, aqui eu vou ter o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Percebam que é muito semelhante, a única coisa que muda é esse sinal. Quando eu organizo, eu tenho 4 menos 4x mais x quadrado. Então, nós vimos tudo isso nas últimas aulas. E para terminar nossa revisão, eu tenho a soma vezes a diferença, o produto da soma pela diferença. Quando eu tiver assim, é a situação mais simples. Vou pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Por exemplo, vou usar o mesmo exemplo que eu estava usando anteriormente. 2 mais x vezes 2 menos x. O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. 4 menos x quadrado. Então, aqui eu tenho, relembrando os nossos produtos notáveis. Mas eu não quero usar essa regrinha, não tem problema. Lembre-se que o quadrado é uma multiplicação. Então, eu posso abrir isso em uma multiplicação. Vai ficar A mais B vezes A mais B. E depois eu vou aplicar a propriedade distributiva. Bom, muito bem. Então, vamos dar seguimento, né? Para quem tem algumas dúvidas, não se esqueçam que vocês têm uma lista de treinamento com operações com polinômios, né? Que a gente vai corrigir juntos para trabalhar. Enfim, vamos primeiro ver então o que significa fatoração, né? Se eu vou fatorar polinômio, eu tenho que saber o que é fatorar. Bom, fatorar é escrever um número como produto de outros mais simples. Por exemplo,
a gente aprendeu a fatorar números, né? Lá quando a gente fazia MMC, MDC ou alguma outra operação, a gente aprendeu a fatorar. Por exemplo, quando eu vou fatorar o 24, eu posso dividir aqui ele por 2, vai dar 12. Aí eu divido por 2 de novo, vai dar 3. Aí eu divido por... Opa, vai dar 6. Aí eu divido por 3, vai dar 2. Aí eu divido por 2, vai dar 1. Então aqui, gente, eu tenho o quê? Eu tenho o 24 escrito como multiplicação de números mais simples. Então eu sei que o 24 eu posso escrever ele como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então aqui, ó, eu estou fazendo 24 virar a multiplicação de outros números que são mais simples, que são menores. É esse o meu objetivo na fatoração. Só que na aula de hoje a gente vai ver como eu fatoro não só números, mas também polinômios. Então vamos lá, gente. Eu vou trabalhar com vocês duas formas principais de fatoração. A primeira forma chama fator comum em evidência, que é geralmente a que é muito mais trabalhada, é a mais comum, tá, gente? Então vamos entender como ela funciona. Eu tenho aqui um polinômio, 2x mais 2y, e eu preciso fatorar. Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá, vou até tampar a resposta aqui. Vou ver qual que é o número que tá de comum no primeiro termo e no segundo termo. Qual é o número que é comum aos dois, que eu tenho nos dois? Bom, tá aqui grifado em vermelho, é o próprio 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 para fora. Então, eu vou começar fazendo 2 vezes. E o que vai ficar depois? Depois eu vou abrir parênteses e colocar x mais y. Então, ó, o x, ele veio para cá. O mais continua aqui. E o nosso y está aqui. Como eu sei que isso está certo? Se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, eu retorno para o primeiro. Então, o que eu estou fazendo? Nesse processo, é como se eu estivesse desfazendo ou retornando de uma propriedade distributiva. Então, aqui, ó, 2x mais 2y. O 2 veio para fora, tirei. Ficou x mais y entre parênteses e o 2 está aqui fora multiplicando. Vamos fazer outro exemplo para ver se fica mais claro. 2x mais 6y. Nesse caso, o que eu vou fazer? O 6, eu vou fatorar esse número 6 aqui. Porque 6 é 2 vezes 3. Então, eu reescrevi aqui de outra maneira. 2x mais 2 vezes 3y. Vocês podem ver que se eu efetuar essa conta, eu retorno para o primeiro. Bom, vamos em frente, então. Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz aqui, ó. Qual que é o número em comum? Qual que é o fator comum? É o 2. Eu tenho 2 aqui e eu tenho 2 aqui. Então, o 2 vem para fora. Ó o 2 aqui. Aqui fora. Aí, o que vai sobrar dentro do parênteses? Aqui tem o x. Oba! E aqui tem o 3y. Também está aqui. Mas como eu sei se está certo? Se eu aplicar a distributiva, eu retorno para o primeiro. E vamos ver o próximo. 3xy mais 2x. Então, vamos ver o que eu tenho aqui. O que eu tenho em evidência? O que eu tenho de fator comum para colocar para fora? É o próprio x, né, gente?
Então, colocando o x para fora, dentro do parêntese sobra o 3y, tá aqui, mais 2, tá aqui. Ah, como eu sei, está certo. Aplica a distributiva que você vai retornar para o primeiro. Aqui embaixo, vou abrir o x², vou abrir o 6, vou fatorar, vou tornar eles mais simples. Então, vou reescrever aqui, ó. 2 vezes x, que é o meu x², vezes y, mais 2 vezes 3, que é o meu 6, vezes x, vezes z. O que eu tenho de fator comum aqui? Eu tenho 2. E eu também tenho o x. O x também é fator comum. Então, tanto o 2 quanto o x, que estão se repetindo nos dois termos, eles vêm parar aqui fora. Ó eles aqui, ó. E o que sobra dentro do parênteses? Desse lado sobra o xy, desse lado sobra mais 3z. Tá aqui. Essa é a forma mais fácil de fazer as fatorações, mais orgânica. Vê o que é comum nos dois termos e coloca para fora. Mas também existe uma outra forma, que é um pouquinho mais chata, que se chama fatoração por agrupamento. O que é isso? Eu vou fazer a fatoração comum 2 vezes. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Vocês podem ver que eu tenho A e A. B ao cubo e B ao cubo. Então, eu vou trabalhar com isso diferente. Então, vamos lá. Vou separar. Vou trabalhar com AX e com o AY. Quando eu for colocar o fator em evidência, é o próprio A. Então, A vem aqui para fora, o que sobra dentro do parênteses é o x mais y. Muito bem, agora eu vou trabalhar com o b ao cubo y e o b ao cubo x. O que tem de comum aqui é o b ao cubo. Pus para fora e dentro do parênteses sobra x mais y. Isso daqui já pode ser considerado uma fatoração. Só que para fazer uma fatoração por agrupamento, o que eu vou fazer? Tá vendo que o que está dentro do parênteses é igual? X mais y e x mais y? Então, eu vou transformar esses dois em um parêntese só, que multiplica A mais B ao cubo. Ou seja, esses dois valores que estavam aqui do lado de fora, eu vou agrupar eles num parênteses. Por isso que chama agrupamento. E eu posso saber que isso está certo, porque a hora que eu aplicar uma propriedade distributiva aqui, ó, eu vou retornar para o primeiro. Tudo bem? Então, vamos fazer esse próximo e dar uma relembrada. Vamos lá. Vou trabalhar com o que primeiro? 4x ao cubo y e menos 4xy ao cubo. O que tem de comum aqui? O 4, um dos x e um dos y. Então, aqui, 4x e y. O que sobra desse? X ao quadrado. O que sobra desse? Menos y ao quadrado. Vamos respeitar aqui os sinais, tá? Depois, o que eu vou trabalhar? Menos x à quinta, y ao quadrado, x ao cubo. Bom, se eu olhar aqui, eu vou ver isso daqui, ó. Menos x à quinta é menos x vezes x vezes x vezes x vezes x. Se eu olhar esse,
eu tenho y vezes x vezes x vezes x. Então, eu posso pegar 3 aqui e 3 aqui e juntar. Ó aqui, x ao cubo. Juntei aqui fora. Fator comum. O que sobra para dentro do parênteses? X ao quadrado e y ao quadrado. Aí, esse sinal, professor, eu fiz uma regrinha só para facilitar. Então, o negativo ficou aqui fora e eu inverti os sinais aqui dentro. Agora, se vocês prestarem atenção, o que está entre parênteses está igual. Como consequência, eu posso transformar em um parêntese só. E esses dois O que estavam aqui fora, eu junto eles num parênteses. Então, o que eu vou ter aqui? X ao quadrado menos y vezes 4xy menos x ao cubo. Quer ter certeza? Aplica a distributiva e você tem que voltar para o primeiro. Gente, eu quero que vocês tentem fazer isso em casa. Então, para amanhã, como lição de casa, vocês vão fazer alguns exercícios para mim. Não quero que vocês façam da página 90 a 95. Na página 90, os exercícios 1, 2 e 4. Na 91, exercício 5. Na 94, exercício 12. Na 95, exercícios 2 e 3. Amanhã a gente corrige e tira as dúvidas. Lembrando que também temos a lista para quem está com dificuldade com polinômios. Resolvam e tragam qualquer dúvida que eu ajudo vocês. Amores da minha vida, um beijo e bons estudos!